Boa tarde a todos, bem-vindos ao Centro Cultural Penedo da Saudade, via internet. Estamos aqui para mais um episódio do programa Vamos Conversar, e desta vez com uma ou outra conversa muito boa. Têm sido conversas ótimas e esta, de certeza, que vai, pelo menos, igualar, se não suplantar algumas delas. O nosso convidado de hoje é Carlos Seabra. Eu vou deixar a apresentação para o Wagner Merige, que é quem nos acompanha sempre nestes diálogos, é sempre quem espicaça os nossos convidados para nós podermos conhecer um bocadinho melhor as suas vidas, a sua forma de pensar, e ficarmos muito mais encantados pelas suas obras. Eu vou então deixar passar a palavra ao Wagner, que vai apresentar o Carlos. Wagner, por favor. Olá, Cristina, muito obrigado pela parceria, muito obrigado pela companhia, e aqui vamos em mais um Conversar. Hoje a conversa é sobre literatura e educação e tecnologia. O nosso convidado é o Carlos Seabra. Ele é escritor, editor, produtor de conteúdos multimédias, consultor, criador de jogos e também fez a travessia do Atlântico, só que de Lisboa para São Paulo. Ele nasceu em Lisboa em 1955 e foi parar no Brasil em 1969. Eu quero começar saudando, felicitando e agradecendo a oportunidade de estar aqui com você, Carlos, e já te perguntar como foi sair de Portugal em 1969 e parar em São Paulo. Pois é, foi uma coisa meio inevitável, né? Naquela época, Portugal era uma ditadura salazarista, né? E se eu continuasse em Portugal, eu estudava na escola pública, no Liceu de Camões, né? Como era usual, e tinha que fazer a mocidade portuguesa, que era uma espécie de juventude hitlerista que havia na época, enfim, essa era a situação política, né? E meu pai, ele já estava morando no Brasil, ele e a minha mãe tinham vindo para o Brasil, eu também vim em tenra infância, com 6 anos de idade, depois eles se separaram, essas coisas, casamentos que não deu certo, e a minha mãe voltou para Portugal conosco, né? Aí, em 69, a gente achou melhor eu vir para o Brasil morar com o meu pai. Então, foi bem fácil chegar a São Paulo. Eu vim sozinho no avião, aos cuidados lá do comandante, desembarquei aqui, o meu pai me recebeu, já não o vi há alguns anos, foi um entrosamento imediato, né? E foi super fácil. Para mim, o Brasil era uma terra, e também para os meus pais, quando eles tinham decidido vir para o Brasil, foi principalmente devido à música brasileira. Em casa só se ouvia MPB, né? Inclusive, em 1968, eu estava em Portugal, estava Chico Buarque, em casa do Joel Serrão, que era um historiador e tal, enfim. Então, eu já tinha uma ligação muito grande com o Brasil, né? Então, foi uma transição natural, né? Eu já tinha vivido aqui quando era bastante pequeno. Na escola, eu era chamado do português. Depois, quando eu voltei para Portugal, eu era chamado do brasileiro. Aí eu vim para o Brasil e voltei a ser chamado do português, né? Enfim, mas foi isso, bem natural, né? Portugal e Brasil são uma extensão um do outro, então a coisa mais fácil do mundo é sair de uma terra e ir para outra, né? Mas você também chegou no Brasil em plena ditadura. E como você lidou com essa ditadura brasileira? Sim. Olha, primeiro que a ditadura aqui, ela tinha sempre um aspecto um pouco mais libertário do que lá, né? Quando eu cheguei aqui, tinham acabado de encenar, teve problemas, o Roda Viva, etc., né? E os costumes, enquanto que em Portugal era uma coisa bastante mais, digamos, ensombrecida, aqui era uma coisa mais ensolarada, naturalmente, né? A ditadura ela era mais perceptível
para aqueles que estavam na militância política, né? E isso eu acompanhei muito de perto, porque, embora o meu pai não fosse ligado a nenhum partido, todas as amizades eram de pessoas ligadas a vários partidos de oposição, né? O Partido Comunista, principalmente, que não estava na luta armada, mas também tinha alguns jovens. Teve, inclusive, um jovem com quem eu sempre jogava ping-pong, que ele, uma vez eu fiquei muito chateado porque ele não apareceu no domingo, como a gente tinha combinado, e aí depois, no dia seguinte, a gente soube que ele foi metralhado pela polícia numa operação da organização que ele pertencia. Então, eu conheci muitas pessoas e amigos do meu pai, intelectuais, escritores, que ou passavam uma semana na prisão ou 3 anos, né? Gente que só sofria uma perseguição ideológica e gente que chegou a ser torturada, né? Então, fez parte do meu desenvolvimento, da minha formação, acompanhar essa luta política. Depois, mais tarde, eu vim a participar do movimento das diretas, já me envolvi na militância cultural, e no movimento cineclubista, organizações de escritores, enfim. Você é filho do designer de jogos e publicitário Mário Seabra e da multiartista Eugênia Tabossa. Quer dizer, teve ali um ambiente bastante, eu creio, inspirador e estimulante para você. Como foi sua entrada no mundo da literatura? Bom, foi engraçado, né? Porque, bom, eu sempre li muito, né? Inclusive, quando eu era criança e mesmo adolescente, eu era daqueles super introvertidos. Eu vivia dentro da biblioteca. Eu lia 5 livros por semana. Se eu via uma garota bonita, eu nem tinha coragem de falar com ela. Eu ficava imaginando tudo, né? E lia nos romances, inclusive até mesmo literatura erótica. Em casa sempre teve né, toda a coleção de livros franceses, enfim. Tem alguma interferência sonora aí. Precisa desligar enfim, mas a minha entrada na literatura se deu por um caminho muito estranho. Eu estava, alguns anos mais tarde, eu trabalhava no Senac, e inclusive coordenava o programa de Informática e Educação, aplicações das novas tecnologias à educação, e eu sempre fui muito de pôr a mão na massa, aprender a fazer HTML, publicar na internet, linguagens de programação para desenvolvimento de software. Eu coordenava uma equipe e a gente desenvolvia muito software. Embora eu não fosse programador, eu sempre estudava as linguagens de programação. E uma vez, estudando uma linguagem chamada Perl, que é Practical Extraction Report Language, eu estava aprendendo a programar nessa linguagem e queria sortear algumas coisas. E eu pensei, vou sortear o quê? Aí eu falei, haikais. Eu tinha um livro do Milor Fernandes, de haikais, ótimos, por sinal, né? E eu falei, eu vou pôr aqui alguns haikais e sortear. Aí eu falei, mas eu quero sortear vários autores. Aí eu peguei Alice Ruiz, inclusive vocês convidaram na vez passada aqui, né? No mês anterior. Peguei o Basho, que é o mais tradicional da poesia japonesa, e comecei a pegar vários autores e fiz um site, que aliás está no ar até hoje, chamado Caixa de Haikai, com algumas centenas de haikais que você clica e ele sorteia um haikai. Clica e sorteia outro. Uma espécie de xing poético de haikais, né? E aí eu falei, peraí, me deu vontade de escrever, e eu falei, já que eu estou pondo tantos aqui de vários autores, né, eu vou também escrever um ou outro e vou embarcar. Aí eu peguei o gosto pela coisa, e eu já estava com algumas dezenas de haikais, ou centenas, já nem lembro direito, e uma amiga minha falou, eu vou te apresentar ao Masao Ono, que é um grande editor de poesia, especialista. Aí eu fui lá no Masao, ele já estava tomando um uísque, embora fossem 10 da manhã, ele começava a tomar uísque bem cedinho, né? Me ofereceu, eu não quis tomar aquilo, né? Ainda se fosse à tarde, né? E ele gostou muito dos meus haikais e disse, olha, aqui dá um livro, vamos publicar o seu livro? E esse foi o meu primeiro livro. E como eu tinha vários amigos no meio literário e tal, sempre
atuei muito, mais em termos políticos, né, na política cultural. Eu atuava muito no cinema, cineclubismo, mas sempre trançando com o pessoal de música, de literatura e tal. Aí o pessoal acabou me convidando para integrar uma chapa da União Brasileira de Escritores, e eu acabei vice-presidente da União Brasileira de Escritores, com o único livro publicado, que era esse de Haikais. Eu tinha algumas participações em antologias, mas mais de textos de tecnologia, pedagogia e tal, né? E aí despertou esse lado, depois disso eu vim escrever outros livros, né? Mas você vê que esse começo, o pontapé inicial, foi dado pela aprendizagem de uma linguagem de programação e que me levou por insuspeitos caminhos à poesia, né? Levou porque certamente tem conteúdo. Por isso mesmo, eu acho que poderíamos ouvi-lo falar alguns de seus haikais, pode ser? Tá certo. Então, vamos a um. Ao te adorar, não sei mais se tens corpo ou altar. Trigo dourado, pelas mãos do vento, é penteado. Essa é uma homenagem ao Alentejo, uma visão que eu tenho de Alentejo, aqueles trigais. O vento afaga o cabelo das velas que apaga. Pardal no fio, ouve o telefone, mas não dá um pio. No despenhadeiro, a sombra da pedra cai primeiro. Triangulando comidas, circula a mosca no quadrado da mesa. Madura no ramo, vou colher a fruta da mulher que amo. Essa também é homenagem à música alentejana, que tem muito essa coisa de colher a fruta como uma alusão sexual e tal. E, finalmente, lágrima caída desenha no lago olhos d'água. Muito, muito bom. Você provou aqui, sem querer provocar a grande Alice Ruiz, que haikais também podem ser lidos e encantar os ouvidos. Uhum. Porque, segundo ela, o haikai precisa de todo um contexto. E nós entendemos, né, Cristina? Entendemos muito bem como ela quis explicar também, para que você possa apreciá-los. Mas você, tanto pela qualidade, quanto pelas expressões visuais, pelos mistérios por trás das rimas, das palavras, você nos encantou. Muito obrigado. Obrigado. Então, olha... Já agora, esses haikais eu publiquei, e esse foi meu primeiro livro, Haikais e Quetais, né, do Masao Ono, né? E, inclusive, as ilustrações da capa e aqui dentro, né, tem algumas ilustrações, elas são no estilo Sumier, né? Deixa eu ver se eu mostro direito. Sim, e foram sim, feitas vejo. pela minha mãe, a Eugênia Tabosa, né? Que eu a convidei, ela estava estudando, ela é pintora, se formou em Belas Artes, em Portugal e tal, e ela estava estudando essa técnica de pintura japonesa quando eu estava escrevendo o livro, e eu a convidei para ela fazer as ilustrações, né? Maravilha. Isso é sorte de uma família que tem tantos talentos, né? E para quem não está, olha, estão comentando aqui que capa linda, eu também concordo. E olha, e para quem não está um pouco familiarizado, é importante dizer que Masao Ono foi um dos grandes editores do Brasil, né? Principalmente de poesia, foi um pioneiro e abriu caminho para muitos grandes escritores, né? Com certeza. Além dos haikais, você também escreve contos, microcontos, que nós vamos ter daqui a pouco a oportunidade de ouvir, e também tem livros sobre educação e tecnologia. Como é que você concilia as várias escritas? Bom, é questão de baixar o santo, né? Então,
se eu quero fazer um texto, digamos, mais político, me baixa uma cabeça de política. E claro que as coisas se misturam, né? Porque se eu tiver uma frase poética para transmitir um conceito político, ótimo. Se eu estou preparando um material de projetos pedagógicos, eu trabalho muito com formação de professores em educação. Eu raramente trabalho direto com os alunos. O meu barato é trabalhar com os professores. E eu sempre trabalho na perspectiva de projetos. Eu sempre penso o que eu quero que eles planejem, o que eu quero que eles realizem com as suas mãos, com o seu cérebro, né? Porque projeto é entrega, é fazer, né? Então, quando eu estou com essa pegada educacional, a minha preocupação é o que eu vou conseguir interferir na educação. Se eu bolo um projeto, eu tenho que pensar uma coisa que ocorra dentro dos 50 minutos da sala de aula. Uma coisa que não vá atrapalhar o professor, se for uma novidade tecnológica, que ele consiga usar no seu dia a dia. Uma coisa que não vai chatear os alunos, porque conteúdos chatos a escola já está cheio, já tem uma pletora inacreditável, né? Então, você tem que pôr uma coisa instigante que leve os alunos a pensarem e a produzirem. Então, eu trabalho muito também com a literatura em sala de aula, colocando os alunos como autores. Eu digo, principalmente com a internet, não basta surfar, é preciso aprender a fazer onda, né? Então, eu já fiz muitas vieram aqui dar os atividades. parabéns e convidar para ir jantar com eles. Mas não é? Bom, interferência sonora normal no Zoom, né, hoje em dia, né? Enfim, então é isso. Eu me invisto um pouco daquilo que eu quero produzir, porque eu sempre tenho, tudo que eu faço, eu sempre tenho uma mentalidade de editor, né? Eu sou editor. Então, quando eu estou fazendo uma coisa cinematográfica, produzindo vídeo ou produzindo áudio, eu estou nesse momento editando um podcast, né? Eu sempre tenho uma visão editorial, né? De padronização, comunicação, pensar no público, né? Se eu estou fazendo poesia, eu também, de algum modo, eu estou pensando em quem vai me ler, né? Então, quando eu escrevi aquele haikai do trigo dourado pelo vento é penteado, aquilo é uma imagem que é só pessoal minha, eu vivi aquilo, né? Lá em Estremoz, Beja, Évora, aqueles campos de trigo enorme, dourado, né? Mas eu preciso transformar essa imagem em algo que as pessoas vão construir dentro delas, mesmo que seja um cara do Ceará, que nunca viu uma plantação de trigo no Alentejo, ele vai imaginar isso ao ler o meu haikai. Então, essa universalidade é algo que eu sempre procuro quando eu estou produzindo ou uma poesia ou um conto. A escolha das palavras, ela sempre me leva a querer construir uma imagem dentro da cabeça da pessoa. Porque o que é imaginar? É construir imagens. Então, se a pessoa constrói uma imagem dentro da cabeça dela, mesmo que seja uma imagem diferente daquilo que eu pensei, né? E aí existe uma dubiedade. Mas só não pode ser uma coisa que ela não entenda, que não role comunicação. O ruído, como o Saussure se referia na comunicação, né? E como são as oficinas que você criou para engajar os alunos no protagonismo literário? Conta para a gente, assim, em termos gerais, para a gente ter uma visão. Bom, o primeiro objetivo da oficina é as pessoas saírem com uma coisa produzida. Então, a primeira coisa que eu faço um trato é que eu quero que todo mundo me entregue um microconto ao final da oficina. Certo? Então, tem que ser uma coisa enxuta, compacta, onde eu não vou gastar 90% do tempo, senão não sobra tempo suficiente para os alunos produzirem. Eu preciso, em 20, 25 minutos, dar uma ideia, dar vários exemplos. Através dos exemplos é onde as pessoas melhor entendem. Aí eu dou algumas dicas e as pessoas escrevem. Elas apresentam e eu sugiro mudanças, né? Então, eu tenho feito isso não só com crianças, com professores. Eu fiz uma oficina de microcontos no Fliaraxá,
onde todo mundo que estava participando eram adultos, mais de metade eram escritores, né? E, no final, todo mundo entregou. Quer dizer, ali até a produção foi maior, não me entregaram cada um microconto. Cada pessoa me entregou 2 ou 3. E aí sai um acervo bacana. Uma das oficinas que eu proponho às escolas, é que isso nem sempre é possível, essas oficinas que redundam nesses microcontos escritos pelos alunos, vai gerar um conjunto de microcontos, e aí precisa ter 2 ou 3 classes para dar um volume suficiente de páginas para que o livro tenha lombada. Porque um livro que não tenha pelo menos 64 páginas, você sabe muito bem disso, né? Ele desaparece sem lombada nas prateleiras. Um livro sem lombada ele não existe, né? Então, você precisa ter uma certa quantidade. Você precisa explicar às pessoas que estão participando, professores, coordenadores pedagógicos, diretor da escola, os pais dos alunos, todo o projeto, inclusive editorial, que você vai fazer uma capa, precisa ter um prefácio apresentando, estes microcontos foram produzidos em tal e tal contexto, e cada aluno vai pensar no seu microconto, mas a escola e a coordenação pedagógica precisa pensar no produto livro, né? Então, tendo um produto, a oficina fica muito mais viável. Claro que eu também eu tive uma encomenda aí para um município, né, de Conceição do Mato Dentro, um projeto chamado Escolas que se Abraçam, inclusive reúne escolas de Conceição do Mato Dentro e escolas de 7 lugares de Portugal, Óbidos, Porto, enfim, né? E esse projeto fazia parte dessas oficinas de microcontos, só que é todas à distância. Então, eu fiz 2 oficinas no Zoom, e como isso é apropriado na escola, é uma coisa que eu já não consigo acompanhar e determinar. Então, é mais uma veiculação de conteúdo. Olha quem chegou aqui. Dá oi para o pessoal. Esse é o Alfredo. Mas, enfim, o principal, quando você faz uma oficina, porque, para mim, curso é uma coisa que você transmite conteúdos e as pessoas acompanham. Oficina, elas têm que realizar, tem que ter entrega, né? Tem que ter produção. Eu já fiz também oficina no SESC, em São Paulo, de haikais. Então, também as pessoas tinham que produzir haikais. Tinha um flip chart, e o haikai depois ele era escrito em grande para que todo mundo pudesse olhar e houvesse essa troca. É muito importante que as pessoas também verbalizem sobre a produção umas das outras. Isso vai fazendo com que a literatura não seja aquela coisa distante. Isso é algo que eu aprendi no cineclubismo, onde a gente exibia um filme e depois fazia um debate. Aí a gente descobriu, se você começa a discutir o filme antes de assisti-lo, o debate é muito melhor, porque já orienta o olhar das pessoas, elas já olham o filme com aquilo que foi discutido antes, e a discussão depois, no final, rola muito mais rica. Então, essa coisa da verbalização, ela é muito importante, e faz parte também das metodologias que eu uso, né? E publicar, porque as pessoas têm um outro cuidado. Se eu digo, olha, todos esses microcontos vão virar um livro, ou vão ser publicados num blog, vão ser distribuídos na internet, no Facebook, no Instagram, seja o que for, as pessoas ganham um outro cuidado, porque elas estão escrevendo para serem lidas, sabe-se lá por quem no planeta. Isso muda substancialmente, inclusive, a relação do professor com o aluno, porque, geralmente, para muitos alunos, o professor é aquele cara chato, que vai dizer aqui a crase está errada, aqui está faltando uma vírgula. Quando eles têm que publicar, automaticamente o professor vira um aliado. E eles vão mostrar, professor, o que você acha disso? Aí você faz uma sugestão de melhoria do texto e ele acata, ele percebe que aquilo é bom, e o seu amor próprio, o seu orgulho, ele quer ver nas redes, né? As pessoas têm essa vaidade também. Então, isso também precisa ser usado nessa metodologia de você dar um uso pedagógico, didático à produção literária, à microprodução literária. Pois é muito interessante, e a gente quer te ouvir ler alguns pequenos microcontos para nós entendermos a sua proposta, a sua abordagem. Agora,
é interessante pensar o seguinte: você, português, quando voltar a Portugal, não vai poder ficar falando muito cara, porque eles aqui não vão te entender, né? Agora você está mais para o brasileiro, né? Cara, né? Como você muito bem, não é cara aqui, né? Sim, mas essa mistura é natural, né? Quer dizer, eu acho que existe muito mais dificuldade aqui no Brasil em se perceber as expressões portuguesas, muitas até viram obscenas, né? A tal da pica no cu, né? Que aqui é totalmente obsceno e em Portugal é normal, né? Mas também com a África, porque o futuro da língua portuguesa não é Portugal e não é Brasil, né? O futuro da língua portuguesa é Angola e Moçambique, principalmente, e os outros países, né? E eles cada vez estão falando mais português lá, e existem estimativas que até 2100 a maior parte dos falantes de português estará na África, né? Inclusive porque a taxa de multiplicação, de reprodução humana lá continua numa curva ascendente, e em Portugal e no Brasil é uma curva que cada vez as pessoas se reproduzem menos, né? Então, isso está fazendo, e em Portugal isso se percebe muito, aqui no Brasil a influência africana ainda é muito pequena, né? Mas em Portugal a gente percebe muita influência de termos angolanos, cota, bué, enfim, por aí vai. Se eu em Portugal falar em machimbombo, provavelmente muitas pessoas vão saber o que é. Aqui no Brasil ninguém sabe, né? Mas, enfim, vamos à leitura dos microcontos, né? Você falou uns pequenos microcontos. Bom, microconto sempre é pequeno, por isso que ele é micro, né? Então, um microconto, eu trabalho com a definição que tem, no máximo, 140 toques, ou seja, contando letras, vírgulas, espaços, tudo é um toque. Por quê? Porque esse era o limite do Twitter. Então, eu adotei isso como um limite para a produção de microcontos, né? Obrigado, então, vou ler alguns. E obrigado por nos ensinar. Então, um microconto. O galo canta ao amanhecer, avisando o amante da mulher do guarda noturno que é hora de se vestir e correr. Quando o cego tocou pela primeira vez a intimidade de uma mulher, sentiu como se a pedra de Roseta estivesse em braille, pedindo para ser decifrada. O maior fetiche do ceguinho tarado era poder ser voyeur. Essa aqui é bem cruel. Numa tarde sem vento, de onde vinham tantas ondas naquele lago calmo? Um bote com 2 namorados fornecia, mudo, todas as respostas. Bom, vocês vão perceber que eu tenho um pendor bastante para o erotismo, etc. É uma coisa que me diverte muito, né? Eu tenho também, agora eu vou lançar um livro, estou procurando editora, de microcontos infantis. Aí é para crianças de 8 a 10 anos. Estou fazendo junto com um ilustrador meu amigo, aí é outra pegada, né? Bom, vamos lá. O novo aparelho garantia orgasmos sem fim. Exausta, sem mais forças, ela ainda tentou achar o botão de desligar. Ajuda, ele emprestava a juros. Amor só dava a prazo. Rancor era à vista. A gratidão só recebeu fiado. Otto tinha trabalhado na Gestapo. Agora, já bem velhinho, limitava-se a arrancar devagarinho as pernas das moscas que conseguia capturar. O suicida era tão meticuloso que teve que refazer diversas vezes o nó da corda para se enforcar. Ele era inocente,
mas só quando subornou o juiz é que foi absolvido no processo por corrupção. Essa aqui não tem nada a ver com nenhuma realidade que a gente conheça. O diretor do manicômio proibiu os pacientes de verem os noticiários da televisão, pois eles já estavam começando a acreditar no que era transmitido. Abre a boca e olha o aviãozinho. Ele abriu e comeu tudo, mas alguns passageiros ainda ficaram presos em seus dentes. E é isso. Tá ótimo, olha. Gosto do seu sentido de humor. Realmente isso não falta. E eu publiquei esse livro aqui, que é Microcontos Cruéis, Surreais, Eróticos e Outros, né? Inclusive, quem me inspirou muito nessa coisa de microcontos, né? Isso aqui, essa ilustração da capa, isso aqui era quando eu tinha 17 anos, eu era barbudo, usava um bonezinho de Mao Tse Tung, fumava tabaco nessa época, né? E meu pai desenhou num guardanapo, né? Meu pai também era pintor, ilustrador, tal. Eu desenhou num guardanapo e eu resolvi usar aqui, né? Quem me influenciou muito, e nesse livro, inclusive, eu conto isso, foi o Mário Henrique Leiria, né? Que ele escreveu os contos do Gin Tônica, um escritor português, para quem não conhece, precursor do movimento surrealista, e ele morou alguns anos no Brasil, em minha casa. Ele era primo do meu pai, inclusive os dois eram Mário, e eram primos, e eles se chamavam de primários, né? E o Leiria morava em minha casa, então fez parte da minha infância, aquele surrealismo dele. E depois, já adolescente, eu acompanhei, ele trabalhava numa editora aqui em São Paulo, depois ele voltou para Portugal, né? E era um cara com um senso de humor, assim, no dia a dia. Ele fazia surrealismo do café da manhã à noite, né? E me influenciou muito essa leitura, essa produção dos microcontos, porque ele se divertia muito ensaiando alguns microcontos, me lendo quando era adolescente, enfim. Então, tem essa influência forte literária em mim, né? Seabra, você tem histórias tão fantásticas que você... Deixa eu ver. Opa, agora sim. Você tem histórias tão fantásticas que você vai ter que escrever essas histórias para que a gente possa relembrá-las junto com você no futuro, porque são deliciosas. Uma delas é que, enquanto jovem, você participou de uma recolha de jogos e brincadeiras em Portugal. E isso foi importante, eu sei, para a cultura portuguesa e também influenciou nas suas escritas, nas suas investigações. Fala um pouco desse trabalho que você fez. Pois é, quer dizer, essa recolha, na verdade, não tinha essa parte de jogos, praticamente não tinha. Eu era muito focada na questão musical, né? Então, foi um trabalho... é o seguinte, eu morava com o Gustavo, que era um arqueólogo que namorava a minha mãe, né? E depois não deu certo o namoro deles, mas eu fiquei morando com ele, né? Inclusive, fui a várias expedições arqueológicas, sempre eu acompanhava aos fins de semana, lá no Castelo de Sesimbra, grutas, o Neolítico, esse tipo de coisa, né? Conheci muito de Portugal arqueológico através desse meio. E quando a gente resolveu que eu ia vir para o Brasil, ele veio para o Brasil e ficou aqui uns meses. Ele era amigo do meu pai, embora estivesse namorando a minha mãe, eles eram todos colegas lá de Belas Artes, né? E ele me deixou com um amigo dele, que era o Michel Giacometti, que era um corso. O Michel Giacometti não era francês, ele era corso, né? Lá da Córcega, né? E ele tinha uma namorada francesa, que era a Anne, e tinha uma família, na verdade, não, ela não era francesa, era belga, né? E tinha uma família de belgas e tal, e eu fiquei na casa deles. E foi uma experiência incrível, porque eu fiquei 6 meses morando lá com eles, e eu tinha bibliotecas enormes, tudo em francês, né? E tinha livros que eu nunca tinha
tido acesso na vida, né? L'histoire de la prostitution en France. Então, toda aquele descobrir, l'erotisme au Japão. Então, eu comecei a ler francês com uma facilidade enorme. Fora que eu também conversava muito com eles em francês. Eu nunca fiz nenhum curso de francês e eu falo francês correntemente, uma boa pronúncia, etc., dessa época, da convivência com Michel Giacometti. E aí, todas as noites, ele ficava planejando mapas e, de vez em quando, ia lá em casa, um amigo dele, que era músico, que era o Fernando Lopes Graça, né? Então, eles ficavam lá conversando e, de vez em quando... Enfim, aquilo tudo tinha um ambiente muito interessante. Também politicamente, também me serviu muito formação política, porque eles eram todos de oposição à ditadura vigente, né? Então, também eu aprendi a cantar a Internacional, Le Boule d'année de la Terre. Até hoje eu só sei cantar Internacional em francês, né? Também dessa época, né? Então, também politicamente, eu li O Estado e a Revolução, do Lenin, algumas coisas, A Origem da Família da Propriedade Privada, do Engels, né? E tudo geralmente em francês, uma outra coisinha em português, né? Então, serviu-me muito para essa formação meio geral. E depois a gente saiu para uma excursão em campo, durante 6 meses, eu vivi com ele 1 ano, 6 meses em Cascais, na Rua dos Pescadores, número 50, né? Era a casa onde ficava, né? E depois 6 meses percorrendo principalmente o Alentejo. Nesses 6 meses que eu fiquei na casa deles, a gente foi várias vezes às beiras, porque eles estavam finalizando a coleta das beiras. Inclusive, até no Fundão, eu conheci um padre que fez uma missa em homenagem ao Che Guevara, porque tinha sido acabado de assassinar na Bolívia, isso em 1967 ou 68, agora não me lembro, acho que 68. Enfim, e aí eu até tenho uma foto até hoje, né, num bar, e o Lopes Graça e eles todos a tomar umas biritas, né, bagaceiras, né, e todos fingindo que estavam bêbados e a colocar um pedaço da camisa para fora das calças, uma coisa assim, né, e o Lopes Graça estava lá no meio junto com alguns alunos, né, tinha até um ou outro que ele meio que namorava, a coisa era meio escondida, né, mas o Lopes Graça era homossexual, né, na época isso era uma coisa super escondida, né, mas eu acompanhei todo o processo de recolha e fui aprendendo a manusear o gravador, porque aí depois, quando a gente foi para o Alentejo, eu recebia um dinheiro, não me lembro agora quanto era, para eu fazer todas as gravações. Então, a gente geralmente era à noite, porque os alentejanos durante o dia trabalhavam no campo e esses grupos corais se reuniam à noite. Então, a coisa às vezes ia até meia-noite, 1h da manhã, e a gente sempre ia planejando, era tudo muito planejado, com mapas, Michelin, enfim, naquele tempo não existia internet, né? E havia toda a discussão musical do porquê, né? E tinha também uns grupos que trabalhavam com títeres. Tinha um grupo do Tarinhas, era o nome dele, que apresentava o Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente, com títeres e tal, né? Mas a maioria era coisa recolha musical mesmo, né? Que ia-se de aldeia em aldeia, então praticamente não sobrou nada do Alentejo. Eu percorri o Alentejo inteiro, indo de aldeia em aldeia, nesse trabalho de recolha musical, que depois redundou uns discos em vinil cobertos de serapilheira, era uma edição da época, não sei se hoje isso ainda existe. E foi basicamente isso. Muito interessante, muito importante esse trabalho também. Agora, fala um pouquinho um bocadinho sobre o seu trabalho de criação de jogos. O seu pai influenciou nessa área também, nessa incursão? Com certeza. Então, em casa sempre se jogou, mas nada por aí além, né? Quando eu tinha uns 7 ou 8 anos de idade, estava aqui no Brasil, o meu pai ele era publicitário e ele inventou para a Arno, que era a empresa onde ele trabalhava na agência de publicidade da Arno, ele inventou um jogo de tabuleiro
que era a Branca de Neve e os Sete Anões. Aquilo, o objetivo era vender os eletrodomésticos. Então, o Atim era o anão que usava o aspirador, obviamente. Tinha outro anão que era super cabeludo e que usava o secador de cabelos. Tinha, sei lá, agora não me lembro quem que era quem. E era um jogo de tabuleiro. Esse foi o primeiro jogo que o meu pai criou. Ele sempre adorou jogos, né? E na família sempre se jogou muito, e mahjong, enfim, e jogos de tabuleiro, tudo quanto é tipo, né? Mais tarde, já quando eu estava de volta ao Brasil, aí já na década de 70, o meu pai, que era publicitário, né? Eu tinha, inclusive, comecei atuando profissionalmente com 14 anos de idade na agência de publicidade dele. Eu fui Pestap, depois eu comecei a fazer revisão, aprendi a fazer diagramação, arte final, pincel, nanquim, todas aquelas coisas que havia antigamente. Eu ia para a gráfica à noite para retocar com o Abdeck os fotolitos, coisas que hoje em dia, com a produção digital, as pessoas nem sabem mais que existem, né? E eu fui trabalhar na área editorial, porque publicidade não era a coisa que me interessava, né? E o meu pai continuou sendo publicitário. Alguns anos mais tarde, ele veio trabalhar na editora onde eu trabalhava, que era de um amigo nosso, né, o Gil Clemente, né, com quem, inclusive, o Magno e o Henrique Leiria também tinha trabalhado, né? E uma hora meu pai se encheu o saco e falou: não, eu agora vou viver de criar jogos. Todo mundo achou que ele era maluco, e é óbvio que ele era maluco, né? Senão eu não teria feito isso, né? E ele começou a inventar uns jogos e foi procurar editoras de jogos. Procurou a Grow, foi a primeira que ele procurou, né? E eles toparam e lançaram 2 jogos dele. Aí ele começou, foi aos poucos e poucos, ganhando uma certa fama no mercado, porque ele era o único inventor de jogos que existia no Brasil naquela época. Todos os outros jogos vinham de fora. Então, começou a receber encomendas, né? Da editora Abril, que tinha um fascículo de geografia e queria criar uns jogos de geografia, aí outras companhias, e ele começou a viver só disso, né? Nessa época, eu tinha saído da editora Abril e eu fiquei uma época desempregado, só trabalhando, fazendo freelancers, e eu ficava no escritório com ele. E a maior parte dos projetos, quando eram projetos remunerados, mas mesmo os outros também, ele me envolvia. E meu pai sempre odiou ter que conversar com os clientes, né? Então, ele me colocava nisso. Tinha que fazer um jogo para a Souza Cruz, aquela companhia dos cigarros, né? Eu falava: Carlos, vai lá, né? E aí eu ia, tinha reunião com o cliente, eu via o que era, depois eu conversava com ele, aí eu testava o jogo com ele, depois eu é que ia apresentar o jogo ao cliente, jogava com o cliente. Aí ele começou a pegar também muitas encomendas de jogos para o mercado de medicina, remédios, né? Então, eles fazem aquelas convenções de vendedores, 600 vendedores, para lançar um determinado remédio. E aí, claro, que eu também não ia, né? Eu é que ia para a ilha de Comandatuba, para aquela reunião de vendedores, e tinha que inventar esse jogo com 600 pessoas, várias mesas, palco, dados gigantes, né? E nessas coisas sempre surgem coisas que não estavam previstas na regra, né? E aí você precisa improvisar. Então, o meu papel ia sendo esse. Então, eu fui adentrando muito intensamente esse mundo dos jogos, né? Inclusive, teve uma ocasião que o meu pai recebeu uma encomenda da Grow de criar o War 2, né? Que a Grow tinha, o principal produto era o War, e é o War 2. E aí ele pediu para eu e o Fernando, que trabalhava ali com a gente, para a gente criar uma versão do War 2, aí a gente inventou aviação e tal. Esse foi o meu primeiro jogo, digamos, comercial, vendido para o mercado. Aí eu e o Fernando, a gente foi desenvolvendo uma grande amizade e tinha algumas pequenas encomendas de jogos. A Coca-Cola queria um jogo para inserir na revista do Pato Donald, e coisas assim, né? Que, aliás, nessa época, eu tinha muito contato com o pessoal Disney, porque eu fui contratado para fazer o copydesk das edições Disney para Portugal, que em Portugal se chamava Editora Morumbi. Então, eu tinha que traduzir
Por exemplo, quando falava um fato, tinha que ser mudo, facto, porque aqui no Brasil é sem ser, né? Porque os professores reclamavam muito que as crianças aprendiam a escrever errado com essas histórias aos quadradinhos, né? Então, eu fazia uma meia tradução, porque tinha algumas regras editoriais. O dinheiro usado era cruzeiros, não era escudos. O Pateta, ele dizia iaque, iaque, o Patrão falava quack, quack, mas tudo que fosse escrito em português brasileiro, digamos, a grafia tinha que ser vertido. Então, eu fazia várias revistas, ganhava um bom dinheiro até com isso, depois me pediram também para traduzir umas novelas, né? Enfim, mas eu tinha um bom contato lá na Editora Abril, nessa parte dos quadrinhos, e pintaram muitas encomendas também de criar jogos, joguinhos com tampinhas de garrafa de tal e tal bebida, com palitinhos de sorvete da OPA. Então, eu comecei a desenvolver esse tipo de jogos mais comerciais. E, com o tempo, eu e o Fernando, a gente também começou a ser procurado por produtoras de jogos, a Game Office, a Toyster, a própria Grow, e desenvolvi quase todos os jogos que eu fiz no mercado foi junto com ele. Essa dupla, a gente chegou a lançar cerca de 40 jogos no mercado, de tabuleiro, tradicionais, né? Depois disso, eu desenvolvi vários jogos digitais, primeiro para jogar em Flash, HTML5 e tal. Mas os jogos de tabuleiro foi a principal escola, né? Fantástico o seu trabalho, Seabra. Mostra para nós o livro que você também tem aí de jogos, muito interessante, e fala um pouco desse livro aí. Então, isso aqui é um livro que eu lancei com a Estrela, é um livro-jogo, né? Ele tem uma parte livro, né? E tem uma caixa, onde aqui dentro vem um tabuleiro, né? Depois eu posso até mostrar um book trailer, né? O livro está muito bem ilustrado. Então, por exemplo, aqui sobre os mancalas, né? Qual é o título? O livro dos jogos das crianças indígenas e africanas. Na verdade, a Estrela Cultural me encomendou 2 livros, um livro dos jogos africanos e um livro de jogos indígenas. Mas eu não conseguia encontrar jogos de tabuleiro indígenas em número suficiente. Então, a gente acabou resolvendo fazer uma única edição englobando os 2. Então, tem um jogo indígena, que é de origem Bororo, que é o adugo, que é o jogo da onça e dos cachorros, né? Então, no livro, conta a história, eu falo um pouco do que são os povos indígenas, porque a minha intenção não é só o jogo, é transmitir um pouco da cultura, né? Então, eu explico a origem, eu falo, por exemplo, aqui, quem são os povos indígenas, né? Eu mostro que eles já foram num número muito maior e que houve um processo de dizimação ao longo dos tempos, embora aqui não seja o objetivo fazer política e conscientizar as pessoas, mas eu acho que a gente tem a obrigação moral, social e política de, em todos os conteúdos que a gente trabalha, sempre colocar uma pincelada da realidade. E hoje a gente vive um momento político muito grave, particularmente, onde esses direitos dos povos indígenas estão ameaçados, junto com a própria floresta em si, né? Não é mais só o genocídio humano, é também o genocídio da fauna, da flora, enfim, né? Então, aí sempre eu coloco também uma perspectiva educacional, por exemplo, eu coloco aqui essa frase, né? Que você vai aprender muitas coisas novas e se divertir pesquisando isso tudo. Porque, já que existe a internet, eu não vou ficar aqui chovendo no molhado. Eu sugiro. Então, os bororos, em vez de eu dar uma explicação de quem são os bororos, que eu iria gastar todo o espaço do livro, eu sugiro que a criança vá pesquisar quem são os índios bororo na internet. É uma forma de levar para lá também, né? E dos africanos, tem os mancalas, onde eu coloco as regras de 4 jogos, né? Então, mostrando, por exemplo, o movimento das sementes, a posição inicial, né?
Os mancalas, para quem não sabe, são talvez dos jogos mais antigos do mundo. Tem 7.000 anos, é conhecido como xadrez africano. E eu aqui dou a regra de 4. O Jodu, Auelé, Calá, e o outro agora, e o Ouaré, né? Então, eu dou as regras e vem o tabuleiro e vem umas sementinhas, né? Agora, para o produto ser viável economicamente, ele assim, o tabuleiro é fraquinho. Então, eu também sugiro, e aí pegando um pouco essa onda maker, né, do hands-on, né, do fazer, né, eu sugiro que as crianças façam, coloca aqui, construa os seus jogos, né? Então, eu dou essa dica, né, e que as crianças podem, elas, elaborar um tabuleiro melhor na escola, fazer isso como uma tarefa junto com o seu professor, criar um tabuleiro maior, organizar campeonatos. Então, é um livro que ele permite ser jogado e ele, ao mesmo tempo, dá algumas ideias, e ele está sendo muito adotado em escolas, secretarias de educação, porque ele tem essa pegada que permite um uso para um uso didático, pedagógico, enfim. Pega essa coisa do lúdico e leva para o lado cultural. Eu sempre tenho essa preocupação, por exemplo, em várias partes da África, não se pode jogar mancalas à noite, porque dizem que isso amaldiçoa a pessoa, porque à noite o tabuleiro, inclusive, deve ser deixado fora de casa, que é para os deuses jogarem. Então, eu coloco isso en passant, mas traz uma dimensão também cultural, né? Geográfica. Eu sempre falo, esse jogo é mais jogado no Senegal e não sei o quê, pesquise sobre isso, porque como não tem muito espaço para ficar transmitindo conteúdos, aliás, é uma crítica que eu tenho aos livros didáticos, é que eles têm um excesso de conteúdos, e o Lev Landau, que era um físico soviético, educador, um cara muito interessante, ele sempre dizia, quanto menos conhecimentos inúteis colocarmos na cabeça das crianças, mais espaço sobrará para as grandes ideias. Então, eu trabalho muito também nessa perspectiva, de dar algumas sementes de caminho, como João e Maria deixaram aquelas migalhas, né, na floresta, e a exploração da floresta as crianças vão fazer, sempre sugerindo que tenha a participação do professor, porque o papel do professor é esse, é entender o que se passa na cabeça das crianças e trabalhar. Então, esse produto ficou interessante porque ele é um misto de literatura, jogo e com proposta tecnológica de educação, né? Maravilhoso, e certamente muita gente em vários países que estão nos acompanhando nessa conversa vão querer acessar esse livro. É possível comprá-lo pela internet, né? Também, né? Sim, ele está à venda na Amazon. Eu, na verdade, não sei em outros países como é que isso ocorre, por conta de preços, a entrega. Eu creio que talvez isso encareça um pouco, né? Mas ele está disponível em várias lojas online, na Amazon, por exemplo, mas diversas outras também. Tá. Olha, esse é o momento que a gente abre aqui para os nossos colegas, amigos que acompanham-nos a fazer alguma pergunta diretamente para você. Eu quero saber se alguém dos nossos acompanhantes aqui, que já mandaram aqui algumas perguntas por escrito, se alguém quer dirigir uma pergunta direto, fica o momento do convite. A gente tem muita coisa para fazer, mas também muita coisa para conversar, mas nosso tempo também já está chegando ao fim. Alguém quer dirigir alguma pergunta ao nosso querido Carlos Seabra? Pois, então vamos seguir aqui. Carlos, você está à frente ainda, nós poderíamos continuar essa conversa aqui por muito tempo, você está à frente de muitos outros projetos que eu também acompanho, tenho a alegria de participar e que são importantíssimos. Um deles é a Frente Cultural da Língua Portuguesa, outro é o Clube dos Escritores da Língua Portuguesa. Como é que você pode nos, assim, resumidamente, falar dessas duas iniciativas? Pois é, então, essa coisa da Frente Cultural da Língua Portuguesa, né, ela surgiu para a gente homenagear o primeiro Dia Mundial da Língua Portuguesa. Foi criado pela Unesco e era o primeiro idioma da humanidade a ter um dia mundial, né?
que é no dia 5 de maio. Então, a gente fez uma iniciativa, Wagner, fez parte disso aí, a gente criou um grupo de intelectuais, escritores e tal, e colhemos uma série de depoimentos, fizemos uma série de iniciativas. Nós fomos colhidos pela pandemia, porque a gente estava com uma programação bastante grande, com o apoio do SESC e a Biblioteca Mário de Andrade, aqui em São Paulo, mas aí veio essa pandemia e a gente transformou tudo em virtual. E ficamos a coletar depoimentos em vídeo, estão todos online, inclusive, dá para assistir lá no site do Dia Mundial da Língua Portuguesa, que é DMLP, Dia Mundial Língua Portuguesa, .utopia.com.br. Né? Bom, aí disso, 2 anos depois, surgiu, faz 6 meses, na verdade, a ideia de se criar uma união de escritores de língua portuguesa. Porque nisso tudo, a gente descobriu o seguinte, que a nossa pátria é a nossa língua, como dizia o Fernando Pessoa, né? Então, e essa é realmente a minha pátria, porque eu tenho um pé em Portugal, tenho um pé no Brasil, eu acompanho a cultura dos PALOPs, os países africanos de língua portuguesa, há muito tempo, fui diretor da Associação Cultural Agostinho Neto aqui, muito intercâmbio com a literatura africana, então é uma coisa que eu me identifico muito, a língua portuguesa é o que me diz mais respeito, e nós temos gente, e com essa iniciativa da Frente Cultural da Língua Portuguesa, a gente fez inúmeros contatos com gente no México, nos Estados Unidos, na Itália, porque tem gente que fala português em toda a parte do mundo, né? Gente que emigrou, tem uma que é uma professora moçambicana que dá aulas em Oslo, lá na Noruega, tem outra que é uma portuguesa que está na Suécia, tem outra que é uma chinesa, mas que ela é professora de língua portuguesa em Xangai, e é responsável pelo ensino do português. Então, essa mistureba toda deu um conjunto bastante bacana. Mas, recentemente, por iniciativa, inclusive, do Amos Mukavele, que é um jornalista cultural de Maputo, ele é que teve essa ideia de criar, inicialmente até surgiu, vamos fazer um clube, depois a gente mudou o nome, e é União de Escritores de Língua Portuguesa, porque você tem a União Brasileira de Escritores, a UBE, você tem a União de Escritores Angolanos, você tem uma associação na Guiné, tem uma associação em Maputo, tem a Associação dos Escritores em Portugal, acho que inclusive é o Letria, né, que é o presidente, não sei se continua a ser, né? E aí a nossa ideia, então, é juntar esses escritores de língua portuguesa, a gente ainda não sabe direito para quê. Nós já temos 232 associados, né? Tem cerca de 40% de mulheres, 60% de homens, o que eu acho ótimo, porque geralmente a predominância masculina é muito maior nesses ambientes, né? E também nós temos uma predominância africana muito forte, porque o que atrapalha muito a nossa cultura é essa coisa de Brasil e Portugal. São 2 países tão perto, mas quando a gente olha como o México e a Espanha se relacionam, a Argentina e a Espanha, só me dá inveja, porque Portugal e Brasil trocam azeitonas, vinhos, umas coisas assim, mas se desconhecem muito, né? O Brasil ele padece de um grande defeito, que é o seu gigantismo. Ele está de costas viradas para a própria América Latina. O Brasil desconhece o que se passa na Bolívia, na Argentina e tal. E o Brasil, mais ainda o atual, desconhece completamente o que se passa em Portugal e na África mais ainda. Tem uns africanos lá que falam português, né? E Portugal tem o grave defeito de ser a mãe da língua e tem uma certa postura meio dona da coisa. Ela não quer perder o protagonismo e, às vezes, tem um certo ciúme do Brasil. E, enfim, e eu acho que os africanos aí têm um papel político preponderante, que é quebrar esse paradigma e mostrar, olha, nós somos sangue novo, nós estamos aqui. Então, ó mãe Portugal, ó filho Brasil, vocês têm aqui uns irmãos mais novos, uns filhos que vieram bagunçar a coisa. Então, eu acho que isso
é o que eu estou achando muito bacana dessa iniciativa da União de Escritores de Língua Portuguesa, é que está conseguindo uma universalidade grande, onde o papel de Moçambique, de Angola, mas também muito de Cabo Verde. Cabo Verde acho que é a parte do planeta que tem a maior quantidade de poetas e escritores por metro quadrado, né? Inclusive, a nossa ideia é um pouco centralizar em Cabo Verde, por ficar no meio do oceano, equidistante, de Portugais, Brasis, Angolas e Moçambiques, né? E para não esquecer o distante Timor e outros rincões do planeta onde se fale português ainda, né? Aliás, uma coisa interessante, só um parênteses, Macau, onde o português estava virando só uma linguagem de museu em algumas placas nas ruas, hoje é um grande centro difusor da língua portuguesa, porque os chineses estão investindo muito no ensino de português. Os chineses estão muito presentes na economia brasileira, mas na economia africana, eu acho que eles dominam entre 60% e 80% da economia atual em Angola, Moçambique, e eles precisam de ter executivos que saibam falar português. Então, Macau virou um grande centro de ensino de língua portuguesa. O português está revivendo lá, e eu acho que é uma coisa que pode ser legal para projetos que a gente pense, envolvendo as nossas atividades no dia a dia e colocando um pouco de chinês nisso aí também, que eu acho que é um caldo que vai dar certo de algum modo. E que nós fiquemos prestando atenção, ligados em você, que você é um vértice de um rio com muitos afluentes e uma fonte de informação e de cultura muito grande. Para nós é uma aula ouvi-lo. Então, eu só quero mesmo agradecer. Você é uma pessoa com um protagonismo muito grande nesse mundo lusófono, diverso, que continue assim. Muito, muito obrigado por participar do Vamos Conversar. Antes de você, né, encerrar lendo mais alguns microcontos que todos deliciaram aqui, quero passar a palavra para a Cristina Faria também, diretora do Centro Cultural Peneda Saudade, para junto encerrarmos essa conversa com você aqui, Carlos. Obrigado. Então, eu só queria agradecer mais uma vez ao Wagner esta excelente proposta de hoje, da nossa conversa, ser com Carlos Seabra, que eu acho que foi uma conversa deliciosa. Eu estava aqui mais umas horas a conversar com o Carlos, porque encanta-me ouvi-lo. É um homem multifacetado, que faz imensas coisas em prol da língua e da cultura portuguesa e da literatura portuguesa. Carlos, muito obrigada por ter acedido vir conversar um bocadinho connosco. Apareça por Portugal, vamos gostar de o ter por cá. E vamos então, agradeço a todos os que estiveram aqui connosco em Zoom, aqueles que estiveram também nos vários pontos do mundo assistindo pelo Facebook. E espero ver-vos na próxima conversa. E vamos hoje acabar como é costume acabarmos, que é ouvindo a voz do convidado a ler ou a dizer uma obra que lhe pertence. Carlos, a palavra é sua. Obrigada. Então, tá certo. Bom, antes, já que vamos finalizar eu lendo alguma coisa, queria agradecer o convite, né, muito honroso e muito agradável. Gostei muito de conhecê-la, Cristina. Gostei muito de te rever, Wagner. A gente já teve a oportunidade de estar juntos aqui no Brasil, a gente se conheceu aqui no Brasil, né? O Wagner me trouxe uma série de livros que ele editou, ele tem um protagonismo literário invejável, né? Que um brasileiro em Portugal se meter a ter uma editora e publicar aí não é para poucos, né? Eu tenho vários amigos em Portugal que sempre reclamam da dificuldade que é conseguir um brasileiro atuar nessa área cultural em Portugal, e o Wagner tem um trabalho de costuras muito bom. Parabéns, e muito agradável essa conversa. Bom, para finalizar, não vão ser microcontos, eu vou ler um poema meu, esse eu só publiquei num site, né? Não publiquei ainda em livro, né? Que é um poema, né? Meio erótico também, mas é mais sensual até, né? Mas acho que é bom para a gente finalizar, né? Não é um haikai, esse já é um poema com
4 estrofes, né? Se chama O Amar do Mar. Como bom português, a gente sempre tem que pôr mar em tudo, né? Inclusive até no amar, né? Então, boca do mar, beijo de sal, lábios da praia, pele de areia, língua de rio, decote de dunas, seios de ilhas, abraço do sol, correntes de desejo, cheiro de algas, ondas de prazer, espuma que rebenta, gemidos das gaivotas, gozo das nuvens, céu que se funde no azul do mar.